E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do mês de Hokuto. Na verdade, o último vídeo do mês de Hokuto. Eu tava planejando uma outra coisa para esse vídeo, mas como aconteceram várias coisas, então eu decidi cancelar aquele vídeo e fazer esse vídeo aqui novo. Hokuto no Ken é um mangá que fez bastante sucesso, gerou o anime, né? E o anime amplificou ainda mais o sucesso e consequentemente várias outras mídias e vários outros produtos foram aparecendo, inclusive jogos de videogame. Hoje nós vamos falar aqui dos 8 melhores jogos de Hokuto no Ken. E Hokuto no Ken que teve jogos para vários consoles de várias gerações, do Nintendinho até o PlayStation 4. Então vamos falar aqui dos jogos da franquia Hokuto no Ken, organizados aí do menos bom para o melhor. Eu trouxe aqui só os melhores jogos, então o Hokuto no Ken do Mega Drive não está nessa lista, bem como aquele jogo de luta que tem do Super Nintendo, que vocês estão vendo aí que é bem durão e bem feio. Vou trazer aqui apenas os melhores jogos de Hokuto no Ken. Lembrando que esse vídeo foi sugestão e foi sugestão de dois inscritos diferentes sugeriram esse vídeo, que foram o Berserk Lover 89 e o Pedro 73. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar aqui dos melhores jogos de Hokuto no Ken. Número 8, Sega Ages 2500 Hokuto no Ken. Desenvolvido e publicado pela Sega, lançado em 25 de março de 2004 para o PlayStation 2. Esse jogo ele é uma espécie de remake do Hokuto no Ken do Master System, só que obviamente com grandes mudanças gráficas e de som, né? Porque agora a gente está falando de um jogo do PlayStation 3. Ele faz parte de uma franquia de jogos da Sega chamado Sega Ages 2500, que são remakes, que são releituras, são jogos clássicos que foram refeitos com efeitos visuais de 3D da última geração até então, né? PlayStation 3. O modo história consiste em 6 fases, onde você não apenas controla o Kenshiro, como também o Rei e o Toki em alguns momentos. Como dá pra ver aí, é um jogo beat'em up, né? Um jogo beat'em up side-scroller, né? Um jogo que você tem essa visão lateral, só que curiosamente o gráfico dele é bem feio para um jogo de PlayStation 3, lembrando em alguns momentos até PlayStation 2, Thiago. E curiosamente ele é um jogo graficamente falando muito feio para o PlayStation 2, parecendo até um jogo de PlayStation 1. Número 7, Fist of the North Star, desenvolvido pela Shoei System e publicado pela Toei Animation e pela Taxan. Foi lançado no dia 17 de abril de 1987 para o Nintendinho. Esse é o jogo lançado para Nintendinho, que é um jogo mais de ação e plataforma do que um beat'em up. É um jogo que, graficamente falando, tem um gráfico até interessante para a época, né? Interessante pro Nintendinho. E ele é um jogo que é focado, a história dele é focada no Hokuto no Ken 2, mais especificamente na saga da capital imperial, né? Onde a gente enfrenta o pessoal do Gento Kouken, né? O Falco e companhia. É um jogo que, apesar de ser bem curto, ele é bem divertido. E apesar de ser um jogo pro 8 bits, né? Que tem o som até bem primário comparado com hoje em dia, ele tinha os gritinhos do Bruce Lee, né? Que o Kenshiro costuma dar quando ele dá os seus golpes. Número 6. Fist of the North Star. O pessoal era criativo na hora de botar o nome, né? Era só pegava o nome da franquia e botava. Desenvolvido e publicado pela Sega, lançado em 20 de julho de 1986 para o Master System. Bom, esse aqui é o beat'em up, né? Lançado para Master System, que no resto do mundo ficou conhecido como Black Belt, mas que no Japão é um jogo do Hokuto no Ken. Basicamente você tem que controlar Kenshiro indo pro lado para enfrentar hordas e mais hordas de inimigos, tal qual tá no mangá e no anime. Então é um jogo que tem os personagens
da franquia, mais especificamente do primeiro Hokuto no Ken, desde quando você enfrenta o Shin até a sua última luta contra o Hao, e ficou conhecido no exterior como Black Belt. Eu tenho até um vídeo fazendo uma gameplay desse jogo, se você quiser dar uma olhada, tá aqui o link, mas que no Japão foi lançado como Hokuto no Ken. Número 5, Hokuto no Ken Seikimatsu Kyuseishu Densetsu, desenvolvido pela Natsume e publicado pela Bandai, lançado no dia 26 de outubro de 2000 para o PlayStation 1. E finalmente colocaram o título além de Hokuto no Ken, colocaram o subtítulo. Bom, esse jogo foi o primeiro jogo 3D de Hokuto no Ken e que saiu para o primeiro PlayStation. E era um jogo focado no primeiro Hokuto no Ken, na história do Hokuto no Ken, da primeira parte no mangá e no primeiro anime, até você enfrentar o Hao. E esse jogo, ele era um jogo muito fiel à obra original. Então vários eventos da obra original acontecem. É um jogo que é bastante sangrento, tem muito sangue e também traz algumas músicas do jogo. E tirando algumas exceções, a maioria dos dubladores desse jogo são os dubladores do anime. Então é um jogo bem fiel à obra original, apesar de ter esse gráfico todo quadradão aí. A quinta geração era maravilhosa, né? O PlayStation, Saturno, 64, era um negócio tudo quadradão. Mas é importante porque se hoje em dia você tem os gráficos ultra realistas dessa geração atual, boa parte da evolução vem dessa geração aí que trouxe esses bichos tudo quadrado. Mas enfim, é um jogo muito bom, um jogo de ação e que tem como principal característica ser bem próximo da obra original. Bom, vamos continuar falando dos melhores jogos de Hokuto no Ken, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Então, fazendo tudo isso, você ajuda a contribuir com o crescimento do canal para que a gente possa fazer vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então, vamos falar agora dos 4 melhores jogos de Hokuto no Ken. Número 4, Fist of the North Star Ken's Rage ou Hokuto Musou, desenvolvido e publicado pela Tecmo Koei, lançado em 25 de março de 2010 para o PlayStation 3 e Xbox 360. Esse jogo é um jogo no estilo Musou. Musou, para quem não sabe, é um estilo de jogo onde você controla o personagem e precisa derrotar centenas de outros personagens, de inimigos, verdadeiros exércitos que te atacam num campo aberto. Então o objetivo é fazer combos e mais combos, exterminando vários e vários exércitos. Uma das franquias mais conhecidas, talvez a mais conhecida do estilo Musou, é a franquia Dynasty Warriors, que é, inclusive, esse Hokuto Musou, ele é um spin-off da Dynasty Warriors, assim como Hyrule Warriors, o jogo Musou do Zelda, né, que também é um spin-off do Dynasty Warriors. Ele é um jogo bastante divertido, ele é muito sangrento, né, então tem espirra sangue para tudo quanto é lado. Além disso, que você pode estourar os inimigos usando as técnicas mortais de Hokuto no Ken. E também é bastante fiel ao mangá. É uma coisa sempre muito importante, ter uma boa fidelidade. Ou, às vezes não, às vezes se você trouxer uma obra com uma história original que seja boa, pode dar bom. Mas é sempre bom trazer aquela fidelidade ao mangá que os fãs gostam. Nesse jogo você pode jogar com 5 personagens: Kenshiro, Rei, Mamiya, Hao, Otoki. Número 3, Hokuto no Ken Shippan no Sososei Kengo Hetsuden, ou simplesmente Hokuto no Ken, para variar. Desenvolvido pela Arc System Works e publicado pela Sega. Foi lançado no dia 7 de dezembro de 2005 para arcade e PlayStation 2. Esse daqui é o famoso jogo de luta de Hokuto no Ken, que foi lançado pela Arc System Works
e que se parece muito com outro jogo da Arc System, né, que é o Guilty Gear. Um jogo de luta bem conhecido aí. Bem conhecido não, né? Ele é meio underground, mas quem é fã de jogos de luta conhece bem a franquia Guilty Gear. Então, a partir de Guilty Gear, eles criaram esse jogo do Hokuto no Ken. Ele tem uma boa jogabilidade, tem uns gráficos bonitos, né? Tem bons gráficos, que são gráficos em 2D, né? Ao contrário da maioria dos jogos já dessa geração que eram já 3D. Esse traz o gráfico mais 2D, até uma referência aí a Guilty Gear. E ele também traz algumas músicas do anime, né? Ele traz algumas músicas da trilha sonora do anime, o que faz com que ele se aproxime muito do material original. No jogo você tem como personagens selecionáveis Kenshiro, Shin, Hao, Rei, Jag, Yuda, Toki, Solter, Mamiya e o Mr. Heart. Número 2, Fist of the North Star, Ken's Rage 2, ou Shin Hokuto Musou, desenvolvido e publicado pela Tecmo Koei, lançado no dia 25 de dezembro de 2012, olha, no dia do Natal, para o PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. Essa é a continuação do primeiro Ken's Rage e também é um spin-off de Dynasty Warriors, a continuação do Hokuto Musou. Ele traz uma diferença em relação ao anterior, porque o primeiro você tinha que fazer vários modos campanha com vários personagens diferentes. E muitas vezes nos modos campanhas dos personagens você tinha fases repetidas. Então era um jogo que era um tanto quanto repetitivo. Aqui não, aqui você só tem um grande modo campanha, onde você pode ir decidindo com qual personagem você vai jogar. Apesar de que em muitas fases você tem que jogar com determinado personagem. Além disso, os grupos de inimigos, os bandos ficaram ainda maiores. E o sistema de luta, o sistema de pancadaria ficou mais veloz, o que deu mais dinamismo para o jogo. E inclusive esse Hokuto 2, né, o Ken's Rage 2, ele acabou com o sistema de pulo, ou seja, você não consegue mais pular, mas ele melhorou o sistema de esquiva. Então, basicamente, ele prioriza mais a esquiva do que o pulo, né, evitando aqueles momentos em que você simplesmente pula com o personagem e coloca ele para bater nos outros lá de cima. Para muita gente isso acabou piorando o jogo, mas de certa forma acabou tornando o jogo mais desafiador. Então Ken's Rage 2 ele é consideravelmente melhor do que o primeiro Ken's Rage. E o melhor jogo de Hokuto no Ken é Fist of the North Star Lost Paradise, desenvolvido pela Hyuga Gotoku Studio e publicado pela SEGA. Foi lançado no dia 8 de março de 2018 para PlayStation 4. Esse jogo ele tem uma jogabilidade muito parecida com a da série Yakuza. Também foi feito pelo mesmo estúdio de Yakuza, o Hyuga Gotoku. Então basicamente ele é uma mistura de beat'em up com RPG de ação, podendo fazer com que o seu personagem evolua de acordo com a sua progressão no jogo. Ele é muito focado nos pontos de pressão do Hokuto Shinken. Inclusive você pode eliminar os inimigos de maneiras muito variadas e muito criativas. E muito sangrentas também. Então é um jogo bastante divertido, né, que combina aí o beat'em up com um RPG de ação, é que você tem essa progressão do seu personagem evoluindo, né? No caso você controla o Kenshiro e você tem essa sensação dele evoluindo com o passar do tempo, quanto mais você progride no jogo. E é curioso porque apesar dele ser o melhor jogo de Hokuto no Ken, a história dele é completamente nova e original, ou seja, ele não é baseado em nada que exista no mangá ou no anime de Hokuto no Ken. Mas a história é bem feita e o jogo é muito divertido e muito engajante. Então, por conta disso, que ele é o melhor jogo de Hokuto no Ken. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a lista dos melhores jogos de Hokuto no Ken. O que é que você achou dessa lista? Você concorda? Você discorda? Você acha que o seu jogo favorito de Hokuto no Ken é diferente? Ele tá nessa lista?
Qual seria a sua lista? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!